Fala, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Faça a sua inscrição, inscreva-se no É de Graça. Você não paga nada, seja muito bem-vindo. Seja o youtuber espectador mais bem informado do mundo. Ative o sininho para receber todas as notificações. Tudo que fica sabendo, você fica sabendo tudo que rola no mundo da bola, nos bastidores do Corinthians. Você fica. Deixe o seu like, apenas um clique para você, mas pra gente faz toda a diferença. E deixe o seu comentário. Seu comentário é muito importante. Você tem vez, você tem voz. Aqui no canal do Cereto eu leio todos os comentários, tá certo? Atenção, atenção! Pedro Raul está perto, muito perto, pertíssimo do Corinthians. Perto de ser o centroavante do Corinthians. Ser o centroavante, um dos centroavantes do Corinthians para a temporada 2024. Tem o Yuri Alberto e agora chega o Pedro Raul. O Corinthians queria o Gabigol, mas vem o Pedro Raul. Eu conto tudo para você agora. Eu quero falar do Mateuzinho, porque o Mateuzinho está chegando ao Corinthians. Deve chegar ainda hoje ao Corinthians, deve estar chegando. No momento que eu estou gravando esse vídeo, o Mateuzinho deve estar chegando no Corinthians, tá certo? Vai chegar ao Corinthians, vai ser recebido no Corinthians para realizar os exames médicos e depois vai assinar o contrato como o 7º reforço do Corinthians para a temporada. Já foram contratados o Ranielli, o Rodrigo Garro, o Diego Palacios, o Hugo, o Félix Torres, o Gustavo Henrique e o Mateuzinho vai ser o 7º reforço do Corinthians para esta temporada. Depois do Mateuzinho, tudo indica que o Pedro Raul vai ser o 8º reforço do Corinthians. O Mateuzinho vem para ser reserva do Fagner, ou pelo menos para botar uma sombra no Fagner. O Fagner estava jogando com sombra e água fresca, né? Então tá na hora de tirar um pouco a sombra do Fagner, na verdade. Fazer o Fagner correr um pouquinho mais. E o Mateuzinho tem condições de ser titular do time do Corinthians, vem para brigar pela posição com o Fagner, lateral direito corintiano. O Mateuzinho já estava nos planos do Corinthians desde o início do ano, desde o final do ano, na verdade. O Mateuzinho já estava nos planos do Corinthians quando a nova gestão do Augusto Melo assumiu a presidência do clube, tentou o contato com o Mateuzinho, tentou o contato com o Flamengo na tentativa de uma troca envolvendo o Fausto Vera, o Thiago Maia e o Mateuzinho. Mas não deu certo essa troca acabou não evoluindo. O Thiago Maia foi para o Internacional, lá em Porto Alegre, e o Mateuzinho vem para o Corinthians e o Fausto Vera continua no Corinthians também. Então, Mateuzinho, reforço do Corinthians, ainda não foi anunciado oficialmente, mas tudo indica que será oficializado ainda hoje. Pode ser, enquanto eu estou conversando com vocês aqui no vídeo, pode ser muito provável que o Mateuzinho já seja anunciado como novo reforço do Corinthians para essa temporada. O Corinthians que está firme e forte no mercado. Depois do Mateuzinho, praticamente fecha a defesa, porque tem 2 jogadores para a lateral direita, o Fagner e o Mateuzinho. Tem 5 jogadores para a defesa, 5 zagueiros. Tem o Félix Torres, o Lucas Veríssimo, o Caetano, deixa eu ver se eu lembro aqui. Félix Torres, Lucas Veríssimo, Caetano, quem mais? Além desses jogadores. O Gustavo Henrique, Gustavo Henrique é o 4º jogador, São 4 jogadores. E o Corinthians tem 5 jogadores aí que ele vai trazendo para a defesa. E tem 2 laterais esquerdos, que é o Diego Palacios e também o Fábio Santos. Então, para a defesa, o Corinthians já preencheu a sua cota de jogadores. Está bem preenchido, está bem servido. Tem o Raul Gustavo também, de zagueiro, que eu não citei, o Raul Gustavo. Não falei o nome do Raul Gustavo, Também é um dos zagueiros do Corinthians para essa temporada. Para a defesa, para as laterais, para a defesa, o Corinthians já preencheu a sua cota. Agora está observando meio-campo e ataque, a parte ofensiva do Corinthians. Por isso que o Corinthians quer a contratação de um centroavante e está trazendo o Pedro Raul. O Pedro Raul, que está no Toluca do México, não está sendo aproveitado, está em baixa lá o Pedro Raul, no Toluca do México.
né? Tá fazendo poucos gols, centroavante quando não faz gol passa fome. Aí você vai me perguntar, mas Carlos Cereto, vai trazer um centroavante que não faz gols? Já não basta o Yuri Alberto? Pois é, o Pedro Raul passou na aprovação do Cifute, passou na aprovação do Mano Menezes, o Mano Menezes gosta do Pedro Raul e ele vai ser contratado. Pedro Raul que jogou no Vasco, jogou no Goiás, jogou na equipe do Atlético Goianiense, jogou entre outras equipes. Quer ver? Vou até passar os números do Pedro Raul para vocês aqui. No Toluca do México, ele tem 19 jogos, fez 4 gols apenas. Apenas 4 gols em 19 jogos. No Vasco, ele teve 25 jogos e fez 9 gols apenas em 25 jogos. No Goiás, foi a sua melhor temporada. Em 50 jogos, ele fez 26 gols no Goiás. No Goiás, ele fazia gol adoidado, né? Jogou também no time do Juarez do México, onde ele, em 7 jogos, fez apenas 2 gols. E teve apenas 7 jogos. Jogou também no Kashiwa Reysol, do Japão, 11 jogos, 3 gols. Jogou no Botafogo, 39 jogos e 12 gols. No Atlético Goianiense, jogou 47 jogos e fez 12 gols. Então, o Pedro Raul tem esses números, não são números tão expressivos, com exceção da passagem dele pela equipe do Goiás, né? Foi no Goiás onde ele teve mais gols, quando ele fez mais gols. Não são números tão expressivos, mas são números que fazem com que o Pedro Raul seja contratado pelo Corinthians. O Corinthians quer trazer um centroavante que a princípio seja reserva do Yuri Alberto. Veja você, mas o Corinthians pensou no Gabigol e está trazendo o Pedro Raul. Precisa contratar jogadores para o elenco. E só tem um centroavante que é o Yuri Alberto, não tem outro centroavante. Lembra que o Felipe Augusto foi vendido lá para o Bruges da Bélgica. Então o Corinthians precisa contratar jogadores para o seu elenco. E está trazendo o Pedro Raul. Não sei se é uma grande contratação, mas é uma contratação a princípio para ficar no banco de reservas, ser reserva, disputar a posição com o Yuri Alberto. Bom, o Corinthians deu uma esfriada ou praticamente melou a negociação do Luiz Henrique, hein? Luiz Henrique praticamente melou a negociação. E aí eu explico por quê. O Flamengo entrou na parada e o Flamengo quer levar o Luiz Henrique. Daí o Flamengo... Cadê o Luiz Henrique? O Flamengo entrou na parada, firme na parada, e quer levar o Luiz Henrique. Só que o Flamengo já viajou para a Espanha e a proposta do Flamengo é maior do que a proposta do Corinthians nesse momento. Embora o Betis não tenha um interesse em negociar o Luiz Henrique, o Betis não quer negociar por empréstimo. O Betis quer negociar só em definitivo. Mas a proposta do Flamengo, de toda maneira, de todo modo, é maior do que a proposta do Corinthians. E quando pintou a proposta do Flamengo para o Corinthians, quando o Corinthians soube da proposta do Flamengo, praticamente o Corinthians saiu do negócio. Disse o Augusto Melo que o Corinthians não vai entrar em leilão, né? Então não vai entrar em leilão, o Corinthians não deve contratar o Luiz Henrique. Gente, eu estava falando do Pedro Raul, só mais um detalhe sobre o Pedro Raul. Com o Pedro Raul, se realmente ele for contratado, o Corinthians fica com um dos times mais altos do futebol brasileiro, porque o Pedro Raul tem 1,93 m de altura. Pedro Raul, 1,93 m, o Gustavo Henrique, 1,96 m, o Lucas Veríssimo, 1,88 m, o Raul Gustavo, 1,88 m, o Félix Torres, 1,87 m, o Ranielli, 1,84 m, e o Caetano, Ranielli, 1,84 m, e o Caetano, 1,82 m. O Caetano tem 1,82 m, o mais baixinho dessa turma aí. Sem contar o Cássio e também o Carlos Miguel, que são os gigantes do time do Corinthians, né? Então, olha só, impressionante. Gustavo Henrique, 1,96 m, Pedro Raul, 1,93 m, Lucas Veríssimo, 1,88 m, Raul Gustavo, 1,88 m, Félix Torres, 1,87 m, Ranielli, 1,84 m, Caetano, 1,82 m. É um dos times mais altos do futebol brasileiro. Jogada aérea vai ser com o Corinthians, né? Tomara faça muitos gols pelo alto o Corinthians, pelo alto e por baixo também. E que também tem uma defesa bem postada pelo alto, né? Na jogada aérea por cima e por baixo. Por fim,
Vai rolar hoje a reunião envolvendo o Corinthians e o Paris Saint-Germain, uma videoconferência envolvendo o Corinthians e Paris Saint-Germain para ver se resolvem de vez a história do Moscardo. Tá difícil resolver essa história do Moscardo, mas o Corinthians tá querendo resolver de uma vez por todas. O Corinthians já deu o ultimato, quer que o Moscardo volte para o Brasil. O Moscardo está lá no Catar para fazer a cirurgia, para fazer a operação. E o Paris Saint-Germain diz que só vai pagar o Corinthians depois do jogador fazer a operação e depois de fazer a reavaliação, o que não tem cabimento, né? Mas é o posicionamento do Paris Saint-Germain. E o posicionamento do Corinthians é o seguinte: quero o Moscardo de volta. Se é para ser assim, quero o Moscardo de volta, e ele faz a operação aqui no Brasil. Então, vão chegar a um acordo. Espero que cheguem a um acordo depois da reunião de hoje, para saber o que acontece com o Moscardo, se vai, se fica, se não fica. Fato é que o Corinthians já tinha vendido, entre aspas, né? Vendido, porque não houve assinatura do contrato ainda, o Moscardo por 20 milhões de euros. 20 milhões de euros, mais de 100 milhões de reais. E é um dinheiro que não vai entrar mais na conta do Corinthians. E depois de operado, o Moscardo vai ter que ficar pelo menos 2 meses longe do time, afastado da equipe do Corinthians. Vai ser reforço do Corinthians, mas só depois de 2 meses afastado da equipe corintiana. É isso, meus amigos. Faça a inscrição no canal, inscreva-se no canal, deixe o seu comentário, ative o sininho para receber todas as notificações. Deixe o seu like, é muito importante, hein, que você deixe o seu like. Muito importante, deixe o seu like aí, deixe o seu comentário. O que é que você acha da contratação do Pedro Raul? Pedro Raul, atacante, centroavante, chegando ao Corinthians. O que é que você acha? Está otimista em relação ao Pedro Raul?